Olá pessoal, venho nesse vídeo exemplificar para vocês a questão importante de jamais menosprezar as dores no peito que sugerem infarto e não demorarem para procurar atendimento. O ano passado a gente teve uma situação em que 3 pessoas se entrelaçaram numa história de menosprezo a dores no peito. E eu vou contar um pouco sobre isso agora. Era fim do ano passado, era uma segunda-feira, começo de semana, tinha acabado de fazer um exame já na minha rotina, que felizmente tinha vindo normal, e uma colega me chamou no pronto atendimento dizendo que tinha um paciente provavelmente infartando. Cheguei lá, ele estava estável, já sem dor, mas de fato a dor tinha sido uma dor típica mesmo. O eletro, a princípio, era um eletro que não tinha tantas alterações, mas ele já tinha uma troponina positiva, ou seja, uma enzima cardíaca alterada que indica, a princípio, que pode estar tendo um infarto. Ele me disse que vinha tendo dores já há alguns dias, uma ou 2 semanas, recorrentes, e ele inclusive era atleta, corria, era magro, tinha por volta dos seus 50 e poucos anos, e quando corria, quando pedalava, sentia um pouco de dor, depois passava, ele parava, melhorava e assim ele ia. Mas que realmente nessa manhã de segunda-feira a dor tinha piorado, inclusive ao repouso, por isso ele procurou o hospital. Bom, desfecho do caso. Fiz o cateterismo naquele mesmo momento, ele era um paciente com múltiplas obstruções, lembrando que ele não tinha tantos fatores de risco, a não ser uma genética, a mãe dele tinha sido safenada, mas no mais ele não era um paciente hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico, estressado, pelo contrário, era magro e fazia atividade física. Porém, ele tinha múltiplas obstruções, a gente precisou fazer vários procedimentos de angioplastia, felizmente foi possível fazer as angioplastias, e depois mais ou menos de uns 10 dias ao todo de internação, eu dei alta para ele. E aí foi justamente na hora da alta que a história mais surpreendente se fez. Ele chegou para mim e disse: "Doutor, sabe aquele dia que eu cheguei no hospital? Pois é. Eu cheguei no trabalho, na empresa, e lá na intranet eu vi que tinha um fulano que tinha falecido no domingo. Fulano jovem, em torno de 47 anos. E fui entender da história. Pois então, ele veio no hospital, chegou na porta do hospital, com dor no peito, mas daí achou que a fila estava grande, falou que a dor tinha melhorado e voltou para casa. Chegando em casa, brincando com o filho, ele teve uma parada cardíaca súbita e faleceu. Quando eu fiquei sabendo disso, eu disse: o quê? Já para o hospital. Ou seja, ele vinha menosprezando as dores dele, mesmo nas atividades físicas, tinha tido dor inclusive no sábado e no domingo, e na segunda-feira, a rigor, ele não tinha tido dor, talvez um pouco só. Mas o que motivou ele ao hospital foi esse outro colega de trabalho que infelizmente faleceram um dia antes. Cerca de 1 ou 2 meses depois, eu recebi uma senhora por volta dos seus 68, 70 anos, com uma dor no peito também, e o eletro dela tinha uma alteração que preocupava. Eu entrei em contato com um cardiologista colega, médico dela, e ele foi no consultório, pegou um eletro e comparou com o eletro que a gente tinha no hospital e de fato tinha piorado. E ela tinha já uma angiotomografia coronária de uns 2 anos atrás que tinha uma obstrução nessa mesma região do eletro. Então com isso a gente optou por fazer o cateterismo. Felizmente a obstrução estava leve, não tinha nada além disso. E aí eu fui dar alta para ela no dia seguinte, conversando. Quem era ela? Ela era a mãe daquele funcionário que faleceu ao lado do seu filho. Então é uma história curiosa, onde nós observamos exemplos de menosprezo, de azar, de sorte e de superação. Que todos aprendamos a jamais menosprezar os sintomas da dor no peito. Obrigado e fiquem com Deus.